Boa noite, Eugênia. Boa noite, Leda. Estão me escutando? Só me dá um retorno do áudio. Ótimo, tá bom, obrigado. Tem uma musiquinha que eu deixei de fundo aqui enquanto as pessoas entram. Boa noite, disse. Também entrou mais gente aí, passou bem rápido no meu. Então vamos tirar aqui uma outra. Vamos lá. Uma boa noite a todas, todos estão chegando. As pessoas que vão assistir depois a nossa doutrinária, tá bom? É bom ter vocês aqui. Vamos dar só mais um tempinho para que as pessoas possam ir chegando, porque o Instagram vai sinalizando para quem acompanha o Cetrasc que nossa, faz bem para todos nós, sim. Boa noite, Miranese, nossa aniversariante de ontem. Parabéns para você. Boa noite para todo mundo. Vamos aguardar só um pouquinho, tá? Bom, novamente, boa noite a todas, todos que estão chegando aqui no Instagram do Cetrasc. Sejam bem-vindas, bem-vindos a essa nossa última doutrinária do ano de 2023. Boa noite, José Manuel Lima Cardoso, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo também. Então, agradecer a todos. Não, disseram que estavam me escutando. Disseram que estão me escutando. O José chegou aí, veja aí, José, se não é na tua máquina. Porque quem chegou aqui mais cedo estava me escutando. Me dê um sinal aí, viu, gente, se o som sumiu. Mas vamos lá, vou continuar falando enquanto vocês me dão um retorno. Então, agradecer a presença sempre de cada um, de cada uma, né, que vem participar da nossa doutrinária. Pronto, tem gente escutando. Vê aí, aperta alguns botões aí, Lima, para ver. Essa é a última doutrinária do ano e é uma doutrinária muito especial, não só por ser a última, mas o texto, né, que nós vamos trabalhar, vamos dialogar essa noite, que é o texto Os 500 da Galileia. Eu não sei se vocês que estão em casa, se vocês estão acompanhando, se vocês têm esse livro. É o livro Boa Nova, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Tá? Essa psicografia, sai novamente, Lima, saia e volte para ver se o áudio fica bom para você. As outras pessoas estão escutando, então não sei dizer. Então esse livro ele foi trabalhado durante o mês de dezembro todo e nós estamos com esse último tema. Digo a vocês que foi um grande desafio pensar que abordagem fazer. E não me veio outra, principalmente hoje durante o dia, que eu pude dar uma atenção maior, que foi de ler boa parte do texto para vocês, porque o texto de Humberto de Campos
É um texto tão rico, tão descritivo da cena, que quando vocês estiverem lendo, né, quem puder ter o livro, quem puder pegar, vocês vão ver e que vocês se transportam para o lugar e vocês se sentem presentes. Então, eu não tenho como tentar traduzir esse texto. Então, para isso, já dei um tempo para as pessoas chegarem, vamos começar com nossa oração, agradecendo a toda a espiritualidade amiga, todos os espíritos orientadores do CETRASC, todos aqueles e aqueles que nos acompanham nesta noite, solicitando-lhe apoio, iluminação e esclarecimento para que nossas palavras possam seguir o caminho, o fluxo do esclarecimento e do crescimento, seguindo a trilha da evolução, seguindo a trilha do crescimento. Que nessa noite nós possamos formar cada vez mais essa nossa articulação, que possamos estar juntos, fortalecendo a nossa união e o nosso crescimento. Que assim seja. Bom, então, como eu falei com vocês, vamos lá, porque o texto é grande, é denso, né? Ele traz muita coisa pra gente. Então, Os 500 da Galileia, ele é o penúltimo capítulo do livro Boa Nova. Como eu falei, ele é pelo espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos, quando encarnado, ele era conhecido exatamente pela sua escrita, rica, forte, rebuscada, né? Bem densa. Então, ele, enquanto encarnado, foi premiado, foi homenageado. E no plano espiritual ele mantém essa riqueza. Né? Aí uma psicografia de Chico Xavier, então dando uma ideia para você, esse texto ele vai narrar a aparição de Cristo para pessoas que estavam lá na região da Galileia, né? Para um grupo. Uma tarde, né, no finalzinho da tarde, o mestre vai instruir aquelas dezenas de pessoas, centenas de pessoas, sobre como eles deveriam atuar como divulgadores do Evangelho. Então, desde o início, esse livro vai provocar, porque é uma troca. Né? Eu acho que essa nossa live de hoje, ela vai ser esse convite para mim, para vocês, de como nós nos vemos dentro desse processo de sermos também esses 500, 5.000, 50.000 da Galileia, tá bom? Então, esse livro, essa passagem é tão interessante que o próprio Chico Xavier, numa conversa, tem num livro chamado Kardec Prossegue. Vocês encontram esse livro na internet, é muito legal. Kardec Prossegue, procurem assim, é de Adelino da Silveira. Esse texto ele é muito bom porque ele traz várias passagens da vida de Chico Xavier, dos encontros, dos atendimentos dele. E nessa parte ele diz assim: contou-nos o Chico que algum tempo após a crucificação de Jesus, das milhares de pessoas que o ouviram, uma multidão inumerável combinou de se encontrar às margens do mar da Galileia, mas somente 500 pessoas tiveram coragem de comparecer. Eram tempos cruéis de perseguição. Estavam há muito tempo em oração sobre a areia, quando uma luz muito intensa brilhou na amplidão e começou a descer em direção a eles. Quando estava muito próxima, puderam verificar que era Jesus, o Mestre Divino, que vinha ter com ele envolto em luz dourada, em belíssima luz dourada. Conversou demoradamente e, quando se despediu, deixou-os cheios de coragem até então desconhecida. Esses 500 ficaram então conhecidos como os 500 da Galileia e fizeram o propósito de trabalhar incessantemente pela humanidade. Eles têm reencarnado sucessivamente para nos ajudar a sair do pântano em que nós mesmos nos atiramos. Esse é um trecho de Chico, de uma fala de Chico, numa conversa lá no centro, onde ele ficava. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos tratar essa noite, mas nós vamos tratar de uma forma diferente. Nós vamos tratar a partir da linguagem
e da literatura trazida por Humberto de Campos, né? Então, um contexto para vocês imaginarem do texto que Humberto traz para a gente é pensar que depois da morte de Jesus, ele reaparece, né, 3 dias depois, para Maria Madalena, né? Ele tem essa aparição e que Maria Madalena é quem leva essa informação. Então, mas depois da morte dele, não só pensar na questão da morte, mas todo o processo que aconteceu de violência, de sacrifício que foi feito naquele momento. Quem acompanha o processo da crucificação, o processo de toda a violência, né, promovida pelos soldados e pela turba que estava ali, violenta e ignorante, foi gerou-se uma comoção muito forte. Então, a partir do momento que Jesus ele tem a morte dele, depois tem a aparição e aí ele se afasta, não só os apóstolos, mas também os seus amigos mais próximos, sinceros, sentiam uma imensa saudade da presença dele. E aí é interessante pensar que vocês pensem assim, de repente você tem aquela figura que é uma figura presente, uma figura que é referência, que nos traz paz, nos traz calma, e que de repente essa figura não está mais conosco. Mas todos sabiam da presença dele. Mas mesmo assim havia uma falta muito grande. A pequena casa de Simão Pedro acabava continuando ser um ponto de encontro. As pessoas ainda convergiam para lá, né, onde todos se reuniam e falavam, né, da saudade do mestre e a dúvida do que é que eles fariam dali para diante. Eles sabiam que Jesus sempre estava ao lado deles, que estava nos seus corações, mas a saudade era realmente inevitável, né? Falava-se então, se especulava muito de que o mestre poderia voltar e voltar a algum local, voltar a alguma região, em algum espaço onde eles tivessem tido um bom momento. Monte das Oliveiras, eles ficavam na dúvida onde isso poderia acontecer, mas eles ansiavam. Exatamente naquele dia pairava no ar uma uma sensação, tinha uma coisa densa no ar, mas que não era de tensão. Era algo muito agradável, uma brisa leve. O ar emanava perfumes, né? E as pessoas se sentiam muito envoltas naquele momento. Então as pessoas seguiram em direção ao monte e tiveram a impressão de que Jesus estava ali. Nesse encontro, há esse profundo diálogo do Mestre com essas pessoas, que a partir dali, esse diálogo que o Humberto vai trazer para a gente vai expressar um convite profundo e eu gostaria muito de poder fazer esse diálogo com vocês, pensando sobre esse convite que é feito a esses 500 e que nós entendemos. Então, nós entendemos que naquela noite foi confiado àquelas pessoas, né, chamadas de 500 da Galileia, o serviço da evangelização das coletividades terrestres, né, que foi sob inspiração de Jesus. Mal sabiam eles de que aquele encontro atravessaria séculos, né, milênios. E nós estamos aqui fazendo esse diálogo e propondo essa troca, compreendendo também sobre esse nosso papel, tá bom? Então eu vou fazer a seguinte proposta com vocês. Eu vou ler os trechos e vou comentar alguns deles. Alguns são muito claros, são muito óbvios, mas hoje eu me senti muito provocado a sentir isso com vocês, né? Diz Humberto de Campos: depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossaram-se todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem cariosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias.
Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Então, imagine o clima que era dessa saudade, dessa falta de sentir a presença, né, de Jesus, e principalmente de pessoas que não só tinham convivido, mas tinham, a partir desse contato, garantido algum tipo de crescimento, de evolução no contato com o Mestre. Então essas pessoas se aglutinavam e ficavam conversando e trocando memórias. Então continua Humberto. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum, voltando então para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no rio Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, como que avivava sua recomendação de terem bom ânimo. A noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Então, olha como é interessante que o Simão Pedro, ele convida as pessoas a retornar à vida. Elas estavam ali, né, sentindo a falta, todas juntas, conversando, mas elas precisavam voltar a viver, precisavam voltar ao seu dia. Mas era como se fosse aquela situação, como é que a gente volta ao normal, né? Como é que a gente volta a viver normalmente quando se tem esse grande vazio, quando as pessoas sentiam esse grande vazio da presença do Mestre. E mesmo quando eles retornam e voltam ao dia a dia do trabalho, ainda assim eles sentem, seja na representação, na hora que dividem a comida, essa representação de partir o pão, seja na questão do trabalho duro, quando o mestre estimulava na questão de termos bom ânimo, seja no silêncio da noite, quando a sua voz ecoava e sua palavra, a sua bênção percorriam toda aquela comunidade. Continuando. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefais era o apelido que Jesus chamava Simão Pedro. Obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas, ao pé do monte onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento da sua palavra inesquecível. Então, os apóstolos tinham um compromisso, tinham uma responsabilidade, eles tentavam traçar os planos da evolução do Evangelho, mas ainda assim as pessoas buscavam entre si a troca desses conhecimentos. Continuando. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam a visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces, no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos, de misturas com judeus desconhecidos.
mulheres humildes conduzindo seus filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Então, olha como é interessante pensar que essa multidão que foi se aproximando, que foi sendo convidada, né, e aí é importante perceber a influência e a participação dos espíritos, essa comunidade que foi sendo convidada foram as mais diversas. Não havia um grupo pré-definido, mulheres, crianças, homens, romanos, judeus, todos começaram a se aglutinar nesse movimento. Continuando Humberto de Campos. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, por instinto, todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam um suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu, muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, porque lembrando a vocês, era o final da tarde, era um pôr do sol, tá? Parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Como a novela, eu vou continuar, tá? Para não perder o momento. E diz Humberto de Campos: era ele. O seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Olha como é interessante, muitas vezes nós falamos no Espiritismo, como nós podemos nos comunicar mentalmente. Como a comunicação que se dá entre nós e os espíritos, ela se dá mentalmente, ela não se dá através de palavras. E Humberto de Campos reforça exatamente isso, de que a palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz. Mas todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida. E no mais íntimo da alma, olha a conexão que foi feita entre o espírito do mestre com os espíritos de todas as pessoas, porque através do mais íntimo da alma, todos lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Aqui começa um momento extremamente profundo. E como eu disse, se vocês estivessem com o livro e pudessem acompanhar, e aí eu sugiro, quem puder, pode pegar pela internet também depois. A fala do Mestre Jesus. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelha ao meio dos lobos, e vos recomendo que lhe sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Olha como a fala de Jesus, do Mestre, ela é uma fala muito direta, né?
muito direta, direto ao ponto. Ele diz logo: enviei meu discípulo como ovelha aos lobos. Ele sabe que os discípulos, aqueles que estiveram com ele, que aprenderam várias coisas com ele, enfrentariam os lobos. E ele já diz a essas pessoas que estão lá, aquelas 500 pessoas, que a recomendação deles é que eles seguissem os passos dos discípulos. Que os discípulos iriam exatamente na frente, abrindo o caminho, e eles viriam após nessa tarefa de levar as verdades do Evangelho. Os discípulos seriam semeadores, e essas 500 pessoas seriam um fermento divino. Olha como é interessante a palavra. E nós sabemos a função do fermento. Ele instituía todos como os primeiros trabalhadores iniciais dos bens divinos. Olha como é interessante. E Jesus vem fazer um diálogo traduzindo aquilo que a gente vem falando muitas vezes nas nossas palestras sobre a questão de que, que nós não estamos falando de questões materiais, não estamos falando das questões desse mundo. Quando ele exalta, ele reforça: meu reino não é desse mundo. Então ele vai dizendo que eles são os herdeiros iniciais dos bens divinos. E que para entrar de posse celestial, muitas vezes eles vão acabar experimentando o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Continua o mestre. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução do desígnio de Deus, e tomai a cruz para seguirmos. A vossa cruz para seguir-me. É interessante essa passagem, porque não só Jesus coloca essa dimensão das leis construídas pelos homens, que seriam implacáveis e muitas vezes egoístas, né? Não respeitando e trabalhando com essa ideia das bases do reino, onde ele vai estar trabalhando dentro dos espíritos das criaturas. E interessante da figura da cruz é que a cruz, até o momento da crucificação, a cruz era tratada como um instrumento de tortura. É interessante como esse símbolo de tortura vira um mote de adoração ou de representação de um determinado amor, de uma determinada devoção, de uma determinada dedicação daquele que entrega a sua vida para salvar, né, vamos usar essa expressão, mas entrega a sua vida como um processo de redenção dos outros. Aqui na Bahia nós temos algo bem parecido. O Pelourinho, que é aquele espaço, um bairro no centro, né? Mas o Pelourinho, na verdade, era um grande tronco de madeira que ficava no largo ali, nós chamamos do Pelourinho, onde os negros escravizados eram açoitados. Parecia programa de domingo. As pessoas iam para a praça para ver os negros serem açoitados. E hoje o Pelourinho virou um espaço de resistência da cultura negra, da mobilização da cultura negra. Então, eu trago essa analogia para vocês entenderem como há uma mobilização para transformar e modificar um instrumento que era de tortura, a cruz, como um símbolo de seguir ao Cristo. O mestre continua a nos trazer a sua mensagem. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas, quer dizer, vossos caminhos, estarão repletos de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Então, o mestre, ele tem uma preocupação de alertar as pessoas sobre aquilo que virá. E isso, mais do que colocar temor,
Colocar temor apresenta-se como uma carinhosa e caridosa atenção, um caridoso cuidado para o que os outros irão enfrentar. Não também naquele estilo, olha, para não dizer que eu não te avisei. Não, mas no sentido de abrir os olhos e dizer do desafio que será caminhar por essas estradas, pedindo que eles tenham já atenção para imunizar o seu coração sobre os enganos da vida transitória. Esses enganos que estão nos acúmulos da matéria, esses enganos que estão na questão do ego, do orgulho, de termos um determinado carro, de termos uma determinada casa, de termos, né, uma posição social. Agora mesmo estamos escutando as pessoas falando da Mega Sena, dos seus planos, e os seus planos, e os seus planos. E essas pessoas não conseguem imunizar o seu coração para esses enganos dessa vida que é transitória. E ele alerta a gente se imunizar para isso, para que a gente possa estar focado na soberana grandeza da vida imortal. E ele diz: os seus caminhos serão repletos de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. E o aniquilamento aí não é um aniquilamento somente do corpo físico, são das nossas ideias, das nossas vontades, da nossa predisposição de nos colocarmos à disposição de ajudar o outro, de estar disponível para auxiliar o outro. O mundo inteiro se levantará contra vós. E ele diz que isso vai se dar em obediência às forças do mal que ainda dominam as fronteiras. Que fronteiras desse mundo aqui com o mundo superior? Continua o mestre. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecido na terra, em supremo abandono do coração. Não participarei do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga, né? E Jesus faz essa observação sobre isso que vai acontecer, mas olha a forma carinhosa com que ele coloca sobre o que é vivenciar esse sofrimento diante de levar as palavras. A chaga, continuou o mestre, é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Então perceber como essas coisas que aparecem como martírio, na verdade é a forma resoluta que você coloca para levar esse amor a todas as regiões, a todas as pessoas. E o mestre dá o alento de que, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-eis da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas eu retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus.
quando tombardes sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho com minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade. Será sacrifício onde existir o falso gozo. Sereis claridade onde campearem as trevas. Sereis porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Essa é toda a fala do mestre, né? A fala sem palavras, né, do mestre, alertando, né, sobre os caminhos, mas dizendo e colocando no coração esse ânimo, né, para que eles pudessem seguir na caminhada. E é muito interessante essa parte, que falando não só do seu trabalho, mas falando sobre a representação que eles conquistarão diante do mundo, que eles serão união onde houver separação, que eles serão sacrifício onde houver o falso gozo, a falsa festa, o falso acúmulo de coisas. Eles serão claridade onde houver as trevas. Serão porto amigo também, edificado na rocha, quer dizer, na coisa certa, firme, onde pairarem as sombras da desorientação. Essas pessoas, elas são convidadas a serem refúgio nos locais mais estranhos da terra. A esperança entre as loucuras humanas e a verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. E ele convida as pessoas a serem fiéis a ele como ele nos é fiel, todo o tempo todo. E que aquele bom ânimo irá representar a sua estrela. Depois da fala, o mestre de Campos relata que depois dessa fala do mestre, uma sagrada emoção assenhora-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que eles observaram o mestre rodeado de luz como a se elevar ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos, encarquilhados, desceram a encosta, unidos uns aos outros, como se estivessem ali já exercendo a solidariedade. A solidariedade que levariam para sempre no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se às suas filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez d'alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação para a tarefa santa.
Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos. Alguns deles acreditavam de que a obra, o serviço deles seria naquele momento ali, enquanto estivessem vivos. Mas mal sabiam eles de que esse convite era para um trabalho eterno. Então, como diz Humberto de Campos, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram eles a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes, nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu, e no seio das mais variadas religiões da terra, continuavam revelando o desejo do Cristo, que é o desejo de união e de amor, de fraternidade e de concórdia. Que é muito interessante essa passagem que o Humberto de Campos nos traz, que se tem uma ideia desses 500 da Galileia reencarnando como pessoas somente religiosas. Mas não, Humberto de Campos fala de que eles reencarnaram nas artes, nas ciências, nas mais diversas expressões e também nas variadas religiões. E esse ponto que o Humberto de Campos nos traz, desses 500 da Galileia reencarnando nas mais diversas religiões, nos traz um compromisso do respeito a uma convivência pacífica e amorosa com todas as pessoas de todas as religiões. Ou nós vamos acreditar que pessoas que seguem o Espiritismo só reencarnarão como pessoas espíritas. É um equívoco pensar dessa forma. E essa fala do Humberto de Campos nos alerta exatamente sobre isso. De que nós vamos estar reencarnando em outros espaços. E vamos estar levando nossas mensagens, e principalmente o mais bonito disso, nós vamos estar dentro de outras religiões, vivendo outras experiências e dignificando essas experiências. Por isso que não existe religião menor, não existe religião inferior, não existe nenhuma vivência que não seja uma vivência divina. E essa experiência que nos coloca como irmãos de todos e de todas. Ainda Humberto de Campos. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, eles desceram os abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo com a luz do Evangelho a corrente da redenção os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus nos países dos corações e multiplicando as notas do seu cântico de glória por entre o que se constitui instrumento sincero do bem com Jesus. Eles formam então a caravana sublime que nunca se dissolverá. E assim, o mestre Humberto de Campos, na sua Boa Nova, por isso o livro é Boa Nova, ele nos traz essa mensagem. Então hoje, como algumas pessoas chegaram depois, eu disse que eu iria
Eu não tinha como ficar traduzindo passagens. Eu precisava ler todo o trecho para vocês verem a beleza que é esse relato de um Humberto de Campos sobre os 500 da Galileia. E como eu disse também no início, eu fiquei muito pensando sobre esse momento onde nós cunhamos, junto aos nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, a ideia de que de 31 de dezembro para 1º de janeiro as coisas vão mudar, as coisas vão se modificar, e nós fazemos promessas, nós cunhamos esperanças, né? Vem aquela musiquinha, hoje é um novo dia de um novo tempo, né? E aí eu trago para vocês uma historinha de Chico Xavier. Um trecho chamado Lucros e Perdas. No final de ano como esse, na residência de Chico, um grupo de amigos falava sobre o que se havia ganhado ou perdido durante o ano. É um momento que a gente faz muito isso. A gente faz mesmo, faz uma coisa meio de listinha. Foi o que eu fiz, o que foi que eu cumpri, o que foi que eu não cumpri, né? E continuam esses amigos. Um havia vendido uma pequena propriedade e comprado outra maior. Outro havia dado um carro para o filho. Outro havia perdido uma enorme importância em dinheiro com o aval, e outro havia comprado bois. Outro havia sido roubado. Eles faziam como uma espécie de balanço naquele final de ano, quando um deles perguntou a Chico: E você, Chico, o que faz quando o ano termina? E Chico Xavier responde: Todo 31 de dezembro eu penso: Ah, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho em que eu pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições. Essa é a mensagem do Chico. Se pudermos olhar o que nós vivenciamos esse ano, nós estaremos profundamente agradecidos pelas oportunidades que nós tivemos para enfrentar as nossas más inclinações. Quando eu encontrei essa mensagem do Chico, na hora eu me lembrei de lá do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor. Eu me lembrei na hora dessa passagem dos obreiros, eu não tive como não trazer dois pequenos trechos para vocês verem como o trecho trazido por Humberto de Campos sobre os 500 da Galileia e esse trazido do Espírito de Verdade, escrito em Paris, 1862, ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhe dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para toda a obra. Então eu não tive como não lembrar e pensar que nós somos esses obreiros. Nós somos a continuidade dos 500 da Galileia. Nós somos esses obreiros que hoje estamos aqui, no dia 29 de dezembro, faltando 2 dias para ver essa passagem. E aí eu digo, é muito simbólico a gente estar aqui falando sobre isso. Dizer que não há passagem, não há uma mudança. O que ocorre de 31 para 1º não é uma mudança. O que ocorre são os nossos compromissos. Compromissos esses que Bezerra de Menezes, num texto chamado Mensagem de Esperança, eu trouxe só um trecho. Bezerra nos alerta dizendo: na crise ética,
que tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. E na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Então, essa fala do Bezerra vem nos alertar nesse momento onde as coisas não estão fáceis. E aí eu vi duas pessoas em momentos diferentes dizendo: para o ano a coisa vai ser muito mais difícil. E eu lembrei a essas pessoas que nós estamos atravessando um momento difícil e não é de agora. Mas que a gente não espere que as coisas melhorem. As coisas não irão melhorar por si só. Elas irão melhorar a partir do momento que nós descemos do monte, onde tivemos aquele encontro, e juntos nos damos a mão e nos tornamos pessoas melhores. Nós fazemos as coisas serem melhores. E Bezerra faz essa fala falando de crises, crise ética, crise de preconceito, de ressentimento, na saúde, no amor. Se hoje nós falamos da Galileia, nós vamos imaginar que nós estamos tendo uma invasão de um país sobre o outro, e esse país vem exterminando pessoas. 20.000 palestinos morreram. Palestinos, no mesmo grupo de Jesus. 20.000, mais da maioria deles são crianças e mulheres. Temos a guerra da Rússia, nós temos a guerra em África. Estamos vivendo um momento realmente difícil, mas nós temos que compreender que somos nós a fazermos as mudanças e transformações. Por isso que Bezerra nos alerta que na crise do amor, a gente precisa deixar o coração falar mais alto, porque às vezes nós estamos nos separando, nós estamos nos deixando de amar alguém porque o nosso orgulho foi ferido, o nosso ego foi ferido. E a gente deixa de escutar o coração. E o próprio Bezerra, ainda nessa mensagem, ele fala que esse momento de crise é um momento para a gente poder dar um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar não é o caminho. A crise, ela pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora da gente se levantar, mudar e seguir em frente, na construção de um novo tempo de amor e paz. Por isso que de 31 para 1º, nós teremos uma continuidade linear da vida. Que nós festejemos, que nós vibremos, que nós oremos por um mundo melhor. Mas o que é fundamental, que nós trabalhemos por esse mundo fundamental, melhor. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelo outro o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Recentemente, ouvindo uma rádio, nosso tempo se esgotando. Recentemente, ouvindo uma rádio, uma entrevista, uma participante do programa perguntou ao entrevistado: é verdade mesmo que o senhor vai dar 90% do prêmio da Mega Sena para as obras de Irmã Dulce? Eu não acredito. E ele respondeu: quem tem que acreditar é a Irmã Dulce. Olha como é interessante. O cara está querendo ganhar o prêmio, diz ele é a decisão dele, que ele vai dar 90% do prêmio e a outra pessoa duvida. Mas duvida por quê? O que acontece com a gente que a gente duvida da palavra do outro? E aqui eu não estou falando da questão do dinheiro, do jogo, mas o que eu estou dizendo, e aí Bezerra, ou Kardec, nos relembra, que é amar o próximo e fazer pelos outros o que a gente gostaria que fizesse por nós. E que a caridade é a expressão mais profunda dos deveres do homem com o próximo. E fica então esse convite a vocês. E para finalizar, eu leio um trecho do capítulo 11, item 8. O espírito, ele precisa ser cultivado como um campo.
Toda a riqueza futura depende do trabalho do aqui e agora. Muito mais do que bens terrenos, vós fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscarei os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, essa nossa doutrinária, ela é um convite para que a gente possa exercer a lei de amor. Finalizando, agradeço muito a presença de vocês. Agradeço muito estar podendo ter essa oportunidade de estar com essa última doutrinária do ano pelo CETRASC. Na segunda-feira nós não teremos doutrinária presencial e virtual, será suspensa por conta do 1º de janeiro, mas no dia 2, terça-feira de manhã, já teremos doutrinárias, tá bom? Já teremos lá, vamos divulgar o card, acompanhe pelas nossas redes. Porque não para, o trabalho não para. Uma pessoa nos perguntou uma vez a Chico: Chico, o centro espírita não fecha durante esse período de férias? E Chico fez: meu amigo, os centros espíritas são tratados como se fossem escolas e hospitais. As escolas dão suas férias. E aí, lá no aqui no CETRASC, nós também suspendemos os grupos de estudo. E Chico continua: mas o hospital, você já viu algum hospital fechar? Então o CETRASC continua aberto, continuaremos com as nossas doutrinárias, com atendimento às pessoas, no atendimento fraterno às quarta-feira, e daremos prosseguimento àquilo que aqueles e aquelas lá na Galileia foram incumbidos de lançar a palavra. Então agradeço muito a cada um e cada uma, desejo um lindo 2024 para cada um. Que esse novo ano ele possa trazer as energias da continuidade desse processo que nós nos comprometemos aqui a fazer, de estarmos juntos, de trabalharmos juntos, de vivermos juntos. Desse modo, agradeço muito a espiritualidade amiga e orientadora do CETRASC pela possibilidade que tivemos de estarmos juntos, desejando a todos e todas uma ótima noite e que abracem os seus parentes, que pensemos nos parentes que não estão próximos de nós, seja fisicamente ou afetuosamente, que possamos ceder ao nosso orgulho e nosso ego, refazendo laços de amizade, de parentesco, muitos deles que foram consumidos, que foram divididos nos dias atuais. Que possamos aproveitar todas as energias e vibrações deste momento para nos colocarmos como irmãos e irmãs na fé de Cristo. Que assim seja. Um feliz ano novo. Deus abençoe a cada um e cada uma. Vocês escreveram várias coisas, eu não pude ler, eu não conseguia ler e raciocinar. Então peço perdão a quem mandou mensagem, mas eu acredito que vocês foram lendo entre vocês, tá bom? Então, José, Edvânia, Eugênia, Cândida, Miranise, Geraldine, várias pessoas que foram entrando aí, alguns deu para ver o nome. Agradeço a vocês, um grande abraço. Fiquem bem, um feliz 2024. Que Deus abençoe.